Olá, você está no Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico, artístico e literário. E hoje eu vou trazer mais uma das nossas investigações feitas ao Gemini, a inteligência artificial do Google. Ela tem sido muito útil nos meus estudos e eu não consigo evitar esse impulso de querer compartilhar esses estudos porque acredito que eles possam, de alguma forma, servir de sugestão de estudo para você, de aperfeiçoamento. Buscar conhecimento na internet tem sido um ato muito prazeroso para mim, sobretudo na história da arte. Hoje eu vou trazer uma pergunta que também envolve a história da arte, que é a comparação que podemos fazer entre o impressionismo francês e o expressionismo alemão. São os dois, talvez, primeiros movimentos aí da modernidade, a partir do momento em que me refiro à pintura. Então, na pintura, nas telas, esses dois movimentos foram marcantes, para romper ali com os movimentos clássicos, que inclusive terminam ali, você tem barroco, e depois do barroco você tem o neoclássico. A partir do neoclássico começa se deflagra aí a modernidade através do impressionismo francês, Você vai ter no impressionismo francês, você tem na minha concepção, o meu gosto artístico, Quando começa a entrar a modernidade, a gente já começa a falar em subjetividade, O meu gosto, na minha opinião, a gente começa a entrar nesse campo. O que, na minha opinião, torna tudo mais rico, A discussão artística passa a ser mais rica, porque antes as coisas eram muito objetivas, eram fiel reprodução da natureza, harmonia, simetria. Isso aqui está menos simétrico que isso, reproduz menos fielmente, por exemplo, uma escultura reproduz menos fielmente a musculatura humana, não corresponde à anatomia, ou corresponde à anatomia humana, então logo o artista é um escultor superior ao outro ou não. Já a modernidade não, vem a ver com o sentimento do próprio artista, então isso já abre uma margem enorme para que a gente não tenha um critério objetivo, quantificável, matemático, para dizer quem é melhor que quem ou quem produz uma arte melhor que quem. Claro que isso abre margem para que a gente chegue a absurdos, como por exemplo colocar uma banana na parede e chamar de arte, e por vezes até não deixa de ser uma arte provocativa, uma arte pop, enfim. Mas a gente perde realmente os critérios matemáticos para se definir, por outro lado, torna tudo muito mais belo, muito mais interessante. A discussão artística passa a ser muito mais interessante justamente pela subjetividade e justamente coloca a gente nessa situação de ter que criar ali a tolerância para as visões que são diferentes das nossas. Por isso que eu acho que ficou tão mais rica a discussão artística a partir dos modernos, do sublime, do conceito de sublime. Então a gente já tem vídeos aqui anteriores falando sobre a questão do sublime, a diferença do sublime para o belo. Hoje vamos fazer a diferenciação desses dois primeiros movimentos modernos, o impressionismo, que nasce na França, e o expressionismo, que nasce na Alemanha. Claro que depois a gente vai ter impressionistas de várias regiões do mundo, assim como também expressionistas. Mas originalmente França e Alemanha, respectivamente, são os países em que fazem nascer esses movimentos, o impressionismo e, respectivamente, o expressionismo. O impressionismo francês, você vai ter ele na música, com, por exemplo, Debussy, Chopin, Você vai ter ele na pintura, com Claude Monet, com Renoir, Você vai ter na poesia, com Baudelaire, Você vai ter, enfim, o movimento impressionista é um movimento muito rico na minha concepção. Eu gosto muito do movimento impressionista. O expressionismo alemão também tem uma beleza inerente, maravilhosa. Vale muito a pena a gente conhecer o movimento expressionista. O Edmund Munch, por exemplo, é um exemplo. Você tem outros expressionistas alemães que eu também vou trazer mais à frente, a exposição dessas obras propriamente, sobretudo no que diz respeito à pintura. Então vamos falar aqui. O impressionismo francês e o expressionismo alemão, uma contraposição de estilos, consulta feita ao Gemini. O impressionismo francês, diz aqui a inteligência artificial, o impressionismo francês e o expressionismo alemão são dois movimentos artísticos que, embora tenham surgido no mesmo período, apresentam características e objetivos bastante distintos. Vamos explorar as principais diferenças entre eles. Então aqui vem uma questão de filosofia estética, para tentar definir como esses movimentos, a pretensão desses movimentos. Então o impressionismo francês ele que tem um foco na luz e na cor. O impressionismo, os impressionistas buscavam capturar a luz natural e as cores vibrantes do mundo exterior, pintando ao ar livre para registrar as rápidas mudanças da luz e da atmosfera. Sim, é verdade. Aqui o Claude Monet foi o precursor aí na pintura do impressionismo francês. Ele só pintava ao ar livre, mas posteriormente isso foi seguido, essa tendência foi seguida também por Renoir. A gente tem até um filme, um filme do Renoir maravilhoso.
que mostra isso, né? Essa tendência de levar a pintura para fora dos ateliês e com isso permitir que a luz, a luminosidade da pintura fosse diferente, né? A gente percebe isso. Então aqui há um foco na luz e na cor. E é menos naqueles traços que delimitavam o contorno dos objetos, né? Os impressionistas abdicaram muito disso. As pinceladas soltas e rápidas. A técnica impressionista valorizava as pinceladas soltas e rápidas que criavam a sensação de movimento e instantaneidade. Eu acredito aqui, assim, na minha visão, que o efeito talvez não seja tanto de movimento e instantaneidade. Eu acho que o movimento é um movimento nostálgico, quase como se fosse de memória, memorização, né? Menos por ser uma simples impressão da realidade, fica aquela coisa vaga, aquela coisa que remonta à lembrança e menos precisa, né? Já que não tem inclusive os contornos para definir, né? Então, uma coisa que digamos, ficou na sua memória e foi se apagando com o tempo. Acho que o impressionismo vai muito nessa direção, por isso ele é nostálgico, né? Ele carrega essa nostalgia, ao mesmo tempo de ser belíssimo, né? Obras belíssimas. Então, interessante pela vida cotidiana. Os impressionistas, né, deixou interesse pela vida cotidiana. Né? O Van Gogh, que não é propriamente um impressionista, ele é um neo-impressionista, vamos dizer assim, né? Ele vai trazer ali a vida cotidiana do homem da Provença, né, do sul da França, que foi negligenciado por todos os pintores que o precederam. Algo que eu li na obra do Alain de Botton, o suíço Alain de Botton, na obra Arte de Viajar. Ele fala sobre isso, sobre como o Van Gogh teve essa preocupação de retratar a palha, o amarelo dele trazido da palha, do homem da lavoura que trabalhava na Provence, né, do sul da França. E ele conseguiu... O tom amarelo do Van Gogh, né, foi o que marcou, fez a assinatura dele, né, na arte dele. Então, o interesse pela vida cotidiana, sim, porque até então o interesse maior dos artistas era retratar a aristocracia ou a natureza, né? Então, sempre tinham sentidos maiores. Ao contrário, a nova arte, né, trazida pelos modernos, objetivava o homem comum. O Baudelaire vai levar isso às raias da modernidade, vai deflagrar a modernidade dentro da poesia e também da prosa, né? A ideia da filosofia do cotidiano, né? Da arte do cotidiano. Então tá aqui, o interesse pela vida cotidiana. Os impressionistas retratavam cenas do cotidiano como paisagens urbanas, paisagens rurais, retratos e cenas de lazer. O objetivo, capturar a impressão visual do momento presente sem se preocupar com a representação realista de detalhes. É claro, gente, que isso aqui chocou muito na época, tá? Os impressionistas trouxeram... Havia na época quem não considerasse aquilo arte. Inclusive, o próprio nome impressão, né, que surgiu da obra do Claude Monet, a impressão Nascer do Sol, né, a ideia é que quando eles foram chamados de impressionistas, eles não faziam arte, eles só davam a impressão, uma mera impressão, um mero esboço da realidade. Foi trazido como uma carga crítica e pejorativa enorme para cima dos impressionistas, né? Posteriormente é que eles abraçaram digamos, o adjetivo pejorativo numa linguagem de sujeição e a partir de então o impressionismo se transformou num movimento de muito orgulho de si mesmo, vamos dizer assim, né? Porque até então era uma crítica ser chamado de impressionista. O artistas aqui, ele vai mencionar sobretudo os pintores, né? O Claude Monet, o Pierre-Auguste Renoir, o Edgar Degas, o Bert Morisot. Agora vamos falar o que o Gemini nos fala sobre o expressionismo alemão. O expressionismo alemão vai no sentido diferente, né? No sentido oposto do impressionismo. Vamos ver aqui. A expressão das emoções, né? Enquanto que o impressionismo ele traz aquela coisa o que o objeto te impressiona e fica na sua memória de forma apenas esboçada, sem as linhas, sem os contornos, como se fosse uma memória nostálgica da coisa. O expressionismo não. O expressionismo ele vai buscar o quê? Jogar para fora. Não é internalizar, é jogar para fora, né? O expressionismo vai no sentido oposto. Então, talvez seja ainda mais subjetivo, né? E mais moderno ainda. A ideia de expressar. O expressionismo vai expressar as suas emoções. Então, os expressionistas buscavam expressar emoções de forma intensa, subjetivas, muitas vezes distorcendo a realidade para transmitir sentimentos como angústia, medo e paixão.
me veio aqui à cabeça, já no movimento posterior, o chamado expressionismo abstrato estadunidense, né, o Jack Pollock, que a expressão furiosa dos movimentos, a arte dele, que não consistia, quando você for observar uma obra de Jack Pollock, tenha em mente que muita gente se choca, né, até hoje, né, quando vê toda forma de abstração, choca muitas pessoas. Eu particularmente amo arte abstrata, mas muitas pessoas chegam a questionar se aquilo é arte. Agora, quando você vê, por exemplo, uma obra do Jack Pollock, é importante que se ressalte, sobretudo o expressionismo abstrato, né, estadunidense, cuja figura maior é sem dúvida o Jack Pollock, né, saiba que aquela tela que nos é apresentada não é a arte em si. A arte seria o movimento, você observar o movimento dele fazendo a arte, né? Então a arte o ato de fazer a arte que é a arte dele, porque ali você vai ter a expressão, o transbordar da sua emoção. Quando termina se transformando numa tela, ali você não tem mais a expressão da emoção do Jack Pollock, você tem só o resultado final do que seria a arte. Então você perde muito, né, observando apenas a tela em si. E por isso, inclusive, a má compreensão do sentido do expressionismo abstrato estadunidense. Então, características aqui, justamente esses sentimentos, a angústia, o medo, a paixão, né, tudo isso vai de forma furiosa ser expressada para fora, né? Cores vibrantes, formas distorcidas, né? As cores eram usadas de forma expressiva, contrastando com o realismo dos impressionistas. O realismo entre muitas aspas, porque já era um realismo também de mero esboço, né? Um esforço para ser menos real do que a arte clássica, né? Então falei que cores vibrantes, formas distorcidas, as cores eram usadas de forma expressiva, contrastando com o realismo dos impressionistas. As formas eram exageradas, né, para enfatizar a emoção. A gente vai ter no movimento modernista brasileiro, Tarsila do Amaral, você vai ter muitos modernos fazendo justamente aqui essa questão, sendo influenciados pelo expressionismo, né, distorcendo formas, né, usando cores fortes e vibrantes, né, ou temas sombrios e perturbadores, também característica dos expressionistas. Os expressionistas exploravam temas como a solidão, a alienação, a violência e a morte. O objetivo, transmitir os sentimentos internos dos artistas e criar uma arte que fosse expressão direta de seu mundo interior. Então o que está sendo revelado ali não é mais a natureza, a impressão da natureza, é o sentimento interior que está sendo jogado para fora. Artistas como Edvard Munch, né, como eu falei, o Ernst Ludwig Kircher, o Otto Dix, Emil Nolde, são alguns exemplos aqui de expressionistas alemães. Por que entender essa diferença? Compreender a diferença entre os dois movimentos é fundamental para apreciar a riqueza e a diversidade da arte moderna. Ao analisar uma obra de arte, é importante identificar as características que ligam um movimento específico e entender o contexto histórico e cultural em que ela foi criada. Então, o convite que eu faço para você que me assiste aqui é vai no Google, pesquisa, bota assim no Google e depois põe imagens, né? Aí você põe assim, escreve quadros impressionistas ou quadros expressionistas e compara, você vai ver muita coisa bela, quer dizer, bela não porque o belo é um conceito antigo, mas muita coisa sublime, vamos dizer assim, né? Para ser mais tecnicamente preciso. Você vai ver muita coisa sublime, obras maravilhosas, tanto dos impressionistas quanto dos expressionistas, e isso certamente vai te trazer uma bagagem de cultura geral muito grande, né, à medida em que você se dedicar um tempinho para apreciar essas artes. Você vai ver, inclusive, que se você quiser comparar com movimentos anteriores, né, movimentos da arte clássica ou barroco, que prezava por um contraste de luz, ou mesmo neoclássico, enfim, você vai pode voltar ainda antes, enfim, você pode fazer a pesquisa dos movimentos anteriores à modernidade e você vai ver o quão diferente se tornou a arte a partir do movimento impressionista e depois do movimento expressionista. Acredito que também existe impressionismo e expressionismo no cinema, né? Você tem expressionismo no cinema, né? Dr. Caligari é um exemplo, né? Um filme do expressionismo alemão. Você tem impressionismo e expressionismo na poesia, em várias outras formas de arte, na música, né? Veja, na música a gente tem isso, Wagner como um expressionista alemão, como eu falei, o Debussy, o Chopin como impressionistas franceses. Então,
tudo isso, todas essas características você vai perceber também ouvindo a música, também apreciando a poesia, das outras formas de arte. Tudo isso vai te trazer uma bagagem de cultura geral muito grande e relevante, bastante relevante, não apenas para a vida, como para a sua vida intelectual. É isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante, né, pitoresco, delicioso, e agradeço muito a todo mundo que apoia o nosso canal, seja curtindo os vídeos, comentando, compartilhando, ou mesmo sobretudo, né, colaborando, viabilizando com o canal a partir de contribuições financeiras, sejam elas avulsas por meio do Pix ou o pessoal que colabora aí, que é nosso apoiador, né, no Apoia-se. Os links para participar aqui dos grupos ou mesmo colaborar estão todos disponibilizados aqui no campo de descrição. Não pretendo me estender muito mais. Desejo aí um forte abraço, bons estudos, até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. No Facebook, temos o grupo Coisas Boas da Vida, onde compartilhamos conteúdos variados sobre arte e cultura. Participe, você vai adorar. No Instagram, mantemos você por dentro do que vem acontecendo ao longo dos nossos estudos diários. Não deixe de nos acompanhar. Agradecemos muito a todos os amigos que nos ajudam apoiando financeiramente o canal. Os links referentes ao Apoia-se, ao Facebook e ao Instagram estão disponibilizados no conteúdo de descrição desse vídeo. Por fim, não deixe de conhecer o nosso outro canal, o Tube Cult, onde falamos sobre cinema e música. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.